Sandro Fantinel, inscrito. Eu cedo meu grande expediente ao vereador Lucas Carinhato, senhor presidente. Por cedência de espaço, então, essa troca. Quem ocupa a tribuna agora, vereador Lucas Carinhato. Obrigado, presidente. Antes de começar, eu me comprometi, ontem recebi uma notícia muito feliz, não é o momento, né, mas quero fazer um voto de congratulação a um moço muito competente, que é o José Arthur, meu filho, me ligou ontem no final da tarde, aluno do 4º ano, e ele me comunicou que tirou 10 na prova de História, e o conteúdo era a chegada dos portugueses no Brasil. História não é a matéria favorita dele, mas ele me falou com entusiasmo, então estou fazendo o registro oficial aqui, um voto de congratulação ao José Arthur, que tirou 10 na prova de História, e enfim, fiquei bastante feliz aí com o comprometimento e esse resultado positivo do meu filho primogênito. Mas vamos lá, o tema que eu quero falar é muito importante. Muitos dias, muitas sessões ordinárias e extraordinárias nessa tribuna nós falamos nessa legislatura, e eis que vereador Juliano Valim, vereadora Estela Balardim, vereadora Gladys Frisso, nós avisamos isso à época, não fomos escutados e agora está lá no Supremo. Vamos falar sobre serviço público, vamos falar de servidores públicos. Mais uma barrigada do governo Adiló. Mais uma barrigada do governo Adiló. Nesse momento, o Supremo Tribunal Federal ele analisa 13 ações de inconstitucionalidade sobre as reformas da Previdência. Vários pontos das reformas que foram aprovadas em vários entes federados, em várias instâncias, especialmente no que se refere à contribuição dos aposentados. Descontos que alijam servidores que contribuíram a vida toda e que foram penalizados na educação, na saúde, na segurança pública, na assistência social, no administrativo, nas obras. Eu lembro nessa tribuna quando nós, de forma insistente, denunciamos esse assinte dessa proposta que foi trazida pelo governo Adiló. Foi trazida pelo governo Adiló e construída em convescotes no gabinete do prefeito. Com esse plenário cheio, com pressão do Poder Executivo, aliás, com campanhas, inclusive com dinheiro público. Eu tenho aqui o Jornal Pioneiro, uma matéria do Jornal Pioneiro, do dia 9 de novembro de 2022, a coluna do Ciro, em que se colocaram outdoors na cidade, né? Mudaram hoje para garantir o amanhã. Eu ouvia isso, de que tinha que aprovar a reforma porque a cidade ia parar. Estava falido, não tinha recurso. Não era isso, colega vereadora Estela Balardim? Estava falido, nós não tinha dinheiro se não aprovasse a reforma, e com a aprovação da reforma era o fôlego que o orçamento da prefeitura precisava. E nós falávamos do canto da sereia. Gente, a desvalorização dos servidores públicos na atual gestão chegou a tanto que nós temos, com a catástrofe, em estado de calamidade, servidor virando noite, servidor com problema de saúde mental, chorando em reunião com o vereador, porque não tem efetivo. Então, o prefeito Adiló colocou a faca no pescoço dos aposentados.
com o voto dos colegas vereadores. Então, população e servidores públicos têm que pegar o nome dos colegas. Você que hoje paga, tem desconto, contribui a vida toda, tem que saber quem votou a favor e contrário. E o prefeito que mandou essa proposta para casa. Várias propostas indecorosas. Várias propostas, porque não passou nada. Nós trouxemos emendas. Várias emendas. Lembro aqui das mães com os filhos deficientes, autistas, incluídos, de inclusão. Nem esses foram poupados nas nossas emendas. Ninguém. O rolo compressor do governo Adiló passou sem dó e nem piedade. E hoje eu vejo o colega vereador falando no serviço público, pedindo apoio dos servidores. O governo que terceirizou a iluminação pública dizendo que ia melhorar. E hoje a gente liga para um call center, eu não sei se é na Coreia do Norte, no Vietnã ou em algum lugar do mundo, e tem que dar o número da latitude e da longitude. O ataque ao serviço público e aos servidores públicos prejudicou o serviço público aos que mais precisam. Eu me orgulho muito de ser servidor e de ter lutado e de seguir lutando pelo serviço público da nossa cidade. Eu tenho muito orgulho por estar aqui e por ter compromisso de uma cidade que só vai seguir grande e pujante, de sair desse abismo que nós estamos, que nada funciona, que deixou faltar papel higiênico na UBS. É dessa cidade que nós estamos falando. De uma cidade que produz grafeno, de uma cidade que é uma das maiores produtoras de hortifruti granjeiros, mas de uma cidade que deixa faltar hortifruti granjeiros, de uma cidade que não consegue resolver uma obra numa UBS, de uma cidade em que os servidores não têm EPI, de uma cidade que não nomeia servidor, de uma cidade que não cuida da saúde mental dos servidores, de uma cidade que cobra alíquota para quem contribuiu a vida toda. É dessa cidade que ataca o serviço público. Não existe alternativa a não ser valorizar os servidores. Eu estou ciente disso. Caxias precisa de reconstrução. Mais uma vez, nós achávamos que depois do governo Guerra levaríamos muito tempo para reconstruir a cidade, né? Precisamos de uma segunda reconstrução. As coisas estão muito difíceis. O Fátima precisa de uma reconstrução. O Planalto precisa de uma reconstrução. O Risso precisa de uma reconstrução. O Serrano precisa de reconstrução. Algumas partes, ao menos. Enfim, várias regiões precisam de reconstrução. E isso vai depender de todos nós. Sua parte, vereadora Estela Baladim. É isso, vereador Lucas. Muitas vezes, nem sempre quem ganha é quem está do lado certo da história, né? E é bom ter registrado nos anais dessa casa toda a defesa que a gente sempre fez e fez com muito mais afinco em 2022, quando essa Câmara, junto com esse atual prefeito, optou por tirar direitos de servidores, inclusive de servidores e servidoras mães de deficientes. Então, a gente tem uma comissão de acessibilidade, a gente tem frente parlamentar que debate o autismo, mas eu me incomodo em achar que isso talvez não se dê na prática. Porque quando a gente pode, de fato, fazer a diferença na vida dessas pessoas, valorizar o esforço, o cuidado que um pai e uma mãe tem que ter com um filho nessas condições a vida inteira, a gente opta pelo lado contrário. Uma declaração de líder da bancada
sei quem está presidindo a sessão, não sei se tem presidente. Senhor vereador. Obrigado, presidente Bressan. Nós estamos sem presidente, eu acho. Em declaração de líder, a bancada do PT na tribuna continua com a palavra o vereador Lucas Cariato. A cadeira está sem presidente, daí não sei. Obrigado, presidente Bressan. Desculpe, vereador. Para concluir, a gente precisa, de fato, pensar que se o que nós queremos é melhorias nas nossas UBSs, melhorias na FAS, nos serviços de convivência, melhoria inclusive nas obras, nos buracos que nós temos na cidade, tudo isso passa pela melhoria e pela valorização dos nossos servidores municipais. Porque nenhum desses serviços funciona ou anda na nossa cidade se nós não tivermos servidores. E servidores com horas que possam trabalhar de forma correta. Porque 20 horas não cumpre nem metade do que um servidor da FAS, por exemplo, da assistência social, precisa fazer dentro do seu território para fazer prevenção, para fazer transformação social. Então, a gente precisa olhar com carinho, olhar com cuidado para os servidores, porque isso é olhar com carinho e com cuidado para a nossa cidade. Muito obrigada. Declaração de líder. Vereadora Rose, a parte. Não, eu também quero reforçar, vereador, muito importante esse tema, porque aquela sessão, a de 2022, do final do ano, que foi aquele pacote de maldades, eu estava do lado de lá como servidora. Eu lembro da votação, muito bem como foi feito aqui, né? A alternância aí nos votos que garantiu sempre a vitória para um lado, ferrando o servidor. Do outro, eu não tenho esse comportamento. Embora eu lembre, né, que a gente fala de serviço público. Foi no mesmo momento que os carros andavam em contramão lá na frente do quartel, estacionado de tudo que era jeito, porque eu moro ali perto, e não tinha efetivo. Mas quando eu saía daqui, estava cheio de efetivo ali, acompanhando a sessão. E depois, em 2023, que teve novamente a votação por uma confusão que teve daquele momento da prefeitura, tivemos que refazer muitas coisas. Eu lembro que nós passamos a noite inteira elaborando 8 emendas. E pela primeira vez, e talvez a única do momento que eu estou aqui, que também não é tão longo, eu vi uma votação em blocos. Aquilo assim, acabou, né? Nós tivemos 5 minutos para defender 8 emendas e votar em blocos. E eu nunca vou esquecer daquilo, porque uma das emendas, vereadora Estela, era uma que favorecia 3 ou 4 servidores. Era uma coisa pequena, que eu tenho certeza que se não fosse em bloco, imagino eu, que aquilo seria votado de outra maneira. Então, assim, ó, é muito lamentável. Eu tenho visto, eu estava entrando aqui quando falaste ali dos enfermeiras, né, alguma coisa assim, mas são professores, são técnicos de enfermagem, estão na área da saúde, são na área da assistência, as pessoas chorando de sobrecarga, porque eu sei o quanto os servidores fazem além do que precisam. Então, acho um tema muito importante, vereador, ter trazido aqui. Eu agradeço os apartes das colegas vereadoras e as duas abordam temas bem relevantes dessa luta que nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores na reforma da Previdência. Eu digo luta porque foi imperioso, né? E o rolo compressor, ele se colocou várias vezes. E, vereadora Rose, a senhora me fez lembrar de 2023 e é importante destacar que essa cadeirinha que está aqui, ó, essa cadeirinha que está no meio agora é desocupada. Inclusive, nem pode ficar desocupada, porque a sessão não pode ficar sem presidente, ela sempre tem que estar alguém presidindo. Mas a cadeira tem que estar ocupada, me parece, pelo regimento. Mas, enfim, só quero usar essa fala para dizer que ela sempre vai... Posso só continuar? Posso, vereador? Obrigado. Seguindo a minha fala, é importante lembrar que há um revezamento... Declaração de líder da bancada do PSDB. É importante lembrar que nós não estamos na monarquia absolutista. E, ora as pessoas presidem o parlamento, ora elas voltam para a Câmara dos Comuns ou para outros lugares. Estou falando isso porque quem presidia em 2023 colocou votar em bloco um assinte. Colocou votar em bloco um assinte, impedindo a discussão das emendas, a toque de rodo,
de coisa que prejudicava os servidores e que vai ser cobrado agora na campanha eleitoral. Declaração de líder. Vai ser cobrado na campanha eleitoral. Vai ter que dar explicação. Eu não tenho problema. Eu assumo as minhas responsabilidades aqui na Câmara de Vereadores. Volto a dizer, aliás, vamos ao programa de governo. Vamos ao programa de governo do prefeito Adiló. Lembram? Eu participei lá do debate ativamente de 2020. Meu candidato, à época, Pepe Vargas, lá em 2020. Desde o primeiro turno. Sempre foi. E aqui, ó, Levanta Caxias. Levanta. Tem até uma música, acho que é. Levanta e anda. Emicida, né? Mas nem combina com esse aqui, Levanta Caxias. E o seguinte, ó, olha só. E se eu não tô enganado, eu até vi um PowerPoint dizendo que 96%, vocês viram isso? 96% do... isso já faz tempo, vereador Felipe. Vereador Felipe, que é meu amigo, jovem, ia lá no finado Quinta Estação, nos bailinhos do domingo à noite. Mas no Ibiza ainda, antigo, lá do Júlio Rigoto, quando a gente era jovem e tinha cabelo. Na Sinimbu, exatamente. Mas olha só, falando sério agora, só para descontrair. Há anos atrás eu ouvi falar que 96% do plano estava concluído. E aqui, nas diretrizes do programa de governo Levanta Caxias, diz o seguinte: melhorar a qualidade dos serviços municipais. Das diretrizes. Melhorar a qualidade dos serviços municipais. Ainda, seguindo, lá adiante, do item 41, estabelecer um canal de diálogo aberto, transparente e respeito com o servidor. Lógico que são questões meio subjetivas, mas eu fico pensando, colega Bortola, meu amigo, em que pese todas as divergências ideológicas que nós temos, e falo aqui com seriedade, com respeito, mas eu fico pensando num colega da Guarda Municipal, no quartel da Guarda, absolutamente inseguro, que botando o pé na porta, uma pessoa entra lá e vai ter acesso ao armamento, à munição. Será que esses itens, no que se refere ao diálogo, ao respeito ao servidor público, está sendo concretizado? Eu tenho compromisso com o servidor público, com o serviço público, e espero que a democracia entregue a nossa cidade às mãos de um governo que respeite o servidor público e o serviço público e mais. Concluo a minha fala antes de passar à parte. Com bastante sinceridade, eu quero dizer que a reforma administrativa não se estabeleça como uma falácia de criar um falso orçamento. Porque é sempre nessas. É chumbo nas costas do servidor para criar uma ideia de resolver o problema do orçamento que não acontece. Porque é o que está posto aí, a cidade ia melhorar. Não melhorou, o orçamento ia melhorar. Não melhorou, nós temos aposentado. Aí eu falo com o professor aposentado, estou pagando 600 pila de FAPS. É menos remédio que eu tenho. O que melhorou aí? Quem foi secretário? Nomearam mais servidor? Tem mais servidor nas obras? Não tem, porque eu só ouço o Solete reclamar que não tem servidor nas obras. Na SEMA tem mais servidor? Tem mais professor nas escolas? Tem mais médico e enfermeiro nos postinhos? Então é isso, é uma parte, vereador Bortola. Vereador Lucas, com todo respeito, eu acho que o senhor errou na sua palavra ali, porque quartel da guarda... quartel não existe. É uma salinha jogada ali, onde o servidor está jogado ali, sem condições precárias, isso concordo plenamente com o senhor. Então, assim, se Deus, nosso Senhor, nos livrar desse mal, tomara que não aconteça o que aconteceu no aeroporto, nessa atual salinha da guarda. Porque senão... Me desculpa, mas vamos para a realidade. Não sobra servidor e levam tudo embora os armamentos, a vagabundagem. Infelizmente, é essa a realidade que se tem. Sendo que tem
né, armamento lá que está parado desde 2020, que não foi utilizado, novo. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Obrigado. Nesse momento, passo os trabalhos para o Renato Oliveira.